Qual o futuro do Brasil? Mantidas as condições atuais de temperatura e pressão, mais do mesmo. Os políticos brasileiros pensam no futuro do Brasil? Na sua imensa maioria, não. E a elite brasileira? Ela pensa no futuro do Brasil? Só pensa no seu próprio bolso. Quem defende a democracia necessariamente não é corrupto? De forma nenhuma. Você pode ser um deputado que defende a democracia e ser ladrão. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje, para responder à pergunta: o Brasil ainda é o país do futuro? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o Brasil, País do Futuro é o título do livro publicado em 1941 pelo escritor austríaco Stefan Zweig. O livro era um canto de louvor a um país que o autor idealizou como sendo um paraíso na Terra, principalmente porque ele enxergava aqui um lugar em que gente de todas as cores, religiões e convicções conviviam em harmonia, em contraste com a Europa que ele havia deixado. Uma Europa em guerra e sob o domínio de Hitler. E aí, Pondé, com o tempo, esse epíteto, o país do futuro, virou quase uma ironia, né? Porque o Brasil virou um país do futuro que nunca chega. E em que momento, eu te pergunto, o Brasil empacou? Eu acho que o Brasil já estava empacado quando o Stefan Zweig escreveu isso. Em 1941. Em 41, acho Só que ele não viu. O livro fala mais dele do que do Brasil, né? Porque, é claro, ele teve uma visão do Brasil, uma visão superficial. Veja bem, ele vem de uma Europa em que teve a Primeira Guerra, uma chacina. A Segunda Guerra tinha acabado de começar, os judeus estavam fugindo porque estavam sendo mortos, ele sendo judeu, né? Portanto, a Europa, ele olhava para a Europa, ele via na Europa violência, ódio entre raças e religiões. E aqui, esse elemento explícito de violência não aparecia. Então, ele olhando, vindo de onde ele vinha, para o Brasil, é fácil ele ter a impressão de que aqui seria o país do futuro. Agora, se a gente olhar daqui para trás, hoje, você não tem praticamente nenhum europeu querendo vir para aqui. O que você tem é um monte de gente daqui querendo ir para a Europa. Então, a gente podia corrigi-lo e dizer: a Europa é o continente do futuro. O Stefan Zweig, então, ele foi iludido mais pelo contraste da terra que ele deixava em relação à terra que ele estava chegando. Ele veio de uma situação terrível, né? Estava fugindo do Hitler e de toda a Segunda Guerra, e a Europa era violenta. E aqui a vida estava tranquila. As pessoas não sentiram a guerra da forma que... Nem nos Estados Unidos se sentiu a guerra como se sentiu na Europa. Pondé, de todos os inúmeros problemas que o Brasil teve, tem e vai continuar provavelmente a ter por algum tempo, o que a gente poderia chamar de o grande nó górdio, o maior? Olha, eu acho que não dá para dizer que exista um só nó górdio, mas do ponto de vista da operação do Estado e dos governos, eu diria que um nó górdio, com certeza, é a ausência absoluta e total de política de Estado no país. O país só tem política de governo. Vou dar um exemplo do que é uma política de Estado. Por exemplo, o Plano Real foi uma política de Estado. É muito difícil ter política de Estado no país. E tem algumas áreas da sociedade que, se não tiver política de Estado, não tem saída. Qual é a diferença entre política de Estado e política de governo? A política de Estado não é movida por ideologia, por interesse partidário, e ela transcende quem está no governo. É a ideia de que sai um governo, é eleito um governo de oposição ao anterior, aquela política continua em prática. Pondé, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, foi um exemplo de política de Estado recentemente implantada, né? O que mais que deveria se tornar uma política de Estado? Na área da educação, especificamente, quer dizer, isso não é suficiente. A gente até pode dizer, num sentido perverso, que o Brasil tem uma política de Estado sobre educação, para a educação. Essa política de Estado é negativa. É não deixar a educação se tornar
uma área importante. Essa é a política de Estado no Brasil, é destruir a educação. Porque para você ter uma característica de política de Estado nesse caso, além de você ter um currículo comum, é você, por exemplo, ter um altíssimo investimento em instalação, você ter uma elevação dos salários dos professores, das redes. Por quê? Dá um exemplo. Se amanhã você levantasse, é claro que é um exemplo hipotético, se amanhã você levantasse o piso salarial, piso, tá? Não teto, o piso salarial de professores das redes públicas para R$5.000, você teria uma revolução na educação brasileira. Apesar de dizerem, não é só o salário. Claro, nunca é só o salário. Mas quando o salário é muito ruim, é quase sempre só o salário. Certo? Então, se você tivesse uma política de Estado que significasse o seguinte, piso salarial mínimo R$5.000 para todo professor da rede pública em todos os estados do país. Isso daí iria seguramente melhorar a condição da educação. Vamos ver agora uma cena de Sob Pressão, uma série de ficção brasileira que retrata a situação da saúde no Brasil. Faz quanto tempo que a gente pediu para consertar essas goteiras? A gente pede toda vez que chove. Mãe, Evandro, o cara tá hipotérmico. Tá fibrilando. Rápido, vai! 100 joules. 100. 100. Vai. Vai, afasta. Porra, Evandro, tá fechando corrente aqui. Merda, tá tudo molhado aqui, porra. Calma. Pega aquele passante, vai, passante, rápido! Rápido! 1, 2, 3 e... Vai! Devagar. Foi! Tá aqui, ó. Afasta! Foi. Reverteu. Sinusal, mas tá estranho, viu? Eu vou pedir pra alguém da limpeza tirar essa porra dessa água. Por favor, sala de cirurgia 1 tá inundada. Vai lá, urgente. Doutora, minha mulher. Como é que tá minha mulher, hein? Como é que é o nome dela? É Nilza. Como é que ela tá? Ninguém dá notícia pra gente. Eu vou tentar achar É ela. o fim da picada, ninguém fala porra nenhuma. Meu marido sumiu. Olha só. Eu não sei se ele tá morto ou vivo. É a saúde no Brasil, minha filha. Eu vou entrar nessa merda de sala, viu? Eu vou entrar. Peraí, vai entrar onde? Como assim? Isso aqui é um hospital, meu amigo. Vamos botar a cabeça no lugar, né? Ter um pouquinho mais de educação. A gente tá fazendo o que pode lá dentro. Você tem, há muito tempo, uma política de Estado para o Poder Judiciário, em que alguém faz um concurso para ser juiz federal, por exemplo, e pode vir a ser lotado em Manaus, ou Maceió, ou São Paulo, e aí a pessoa pode decidir aceitar ou não de acordo com a região, mas ela vai ganhar um puta salário. E ela vai ter carreira. Eles vão subir, por exemplo, no Ministério Público, certo? Então você tem uma política de carreira, digamos assim, para o Poder Judiciário que não tem para a área da saúde. Então o médico que vai trabalhar para o Estado, ele vai ganhar péssimo, ele não vai ter uma política de carreira e promoção, não vai ter nenhuma racionalidade que organiza o futuro dele profissional em trabalhando para o Estado. Ele vai ter que trabalhar para o Estado unicamente ou porque ele não conseguiu trabalhar em outra região ou porque ele tem uma vocação de sacerdote, certo? Porque ele resolve que ele vai dedicar a vida dele aos pacientes pobres e vai ser sempre pobre ele mesmo, como médico, certo? É claro que os críticos desse argumento vão dizer que para o Poder Judiciário, basta pôr um computador e um cara, sei lá, ou um assistente. Não adianta pôr um médico numa cidade da Amazônia sozinho. Um médico precisa de pessoal que trabalhe com ele, precisa de equipamento, precisa de remédio, então o custo é maior. Mas não há dúvida que se você tivesse uma política de Estado para garantir a carreira do médico no âmbito da assistência pública, isso poderia, não só do médico, mas
do médico e todos os profissionais em volta, isso poderia melhorar muito a situação do médico que vai para a área pública. Pondé, mas ainda no caso do médico, além de um plano de carreira que dê para ele perspectivas, o médico que trabalha para o Estado, né, que é do que a gente está tratando, além disso, você precisa também de uma máquina azeitada, não é? De uma burocracia, de gente treinada para tocar toda essa estrutura, toda essa dinâmica do plano de carreira, das transferências de médico, das automatizações. Tudo isso precisa ser tocado por uma burocracia profissional, por gente que está lá dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, e que lá permanecerá e que sabe o que fazer lá, independentemente do governo de ocasião, não é? Sem dúvida, quer dizer... E isso não se forma da noite para o dia. Política de Estado está mais ligado àquilo que o Max Weber, o sociólogo, chamava de o burocrata do Estado, do que é o partido político. Por quê? Porque é o burocrata bem formado, burocrata aqui no sentido de alguém que faz a máquina funcionar. Não burocrata no bom sentido. No sentido negativo, é no sentido positivo. O burocrata bem formado é aquele que é capaz de fazer com que o Estado ande, mesmo que não tenha governo. Né? Como alguns países passam por isso um tempo. E claro que isso leva tempo para formar. É claro que isso também só se forma quando essa classe também é bem remunerada, certo? Agora, se isso daqui, de você ter esses bons, você ter uma sólida camada de burocratas funcionando, isso não pode ser tão pouco contaminado pelo aspecto ideológico. Porque se os burocratas forem ideologizados, digamos assim, a coisa também não anda. O que a gente teve, por exemplo, o Brasil, o SUS não é uma má ideia. Tem muitos países do mundo que não chega nem perto do SUS. Né? Agora, a campanha de vacinação, o sistema de vacinação do Brasil sempre foi uma política de Estado nos últimos tempos e sempre funcionou bem. O que aconteceu no governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro tentou transformar a política de Estado da vacinação em elemento ideológico. Toda vez que você tem alguma coisa que é do Estado, que é transformado em instrumento ideológico, e aqui independe da ideologia. Apesar de que muita gente acha que só o bolsonarismo faz mal. O petismo também faz mal para o Estado, quando o Estado é ideologizado pelo petismo ou qualquer que seja a coisa. Mas, quando você tem, por exemplo, elementos das Forças Armadas contaminados ideologicamente, é uma catástrofe, porque é uma instituição de Estado, assim como campanha de vacinação durante a pandemia. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o que acontece quando um presidente da República acha que as Forças Armadas são dele. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje respondendo a pergunta: o Brasil ainda é o país do futuro? Pondé, no último bloco, a gente estava falando sobre um dos grandes nós do Brasil, que é, segundo você, a ausência de políticas de Estado. E daí você citou como uma instituição de Estado, como exemplo de instituição de Estado, que estava sendo tratada como instituição de governo, as Forças Armadas. E eu me lembrei de uma história que me contou uma fonte militar, que foi quando, durante uma das visitas que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez na AMAN, academia onde são formados os militares, os oficiais, ele foi lá e daí perguntou para cada cadete se eles já tinham lido aquele livro do ídolo dele, que é o Coronel Ustra, o único torturador, o primeiro torturador reconhecido oficialmente. Ele perguntou para cada um dos cadetes se eles já tinham lido. Aí eles diziam que não. E ele virou-se para o comandante da AMAN e determinou que o comandante comprasse um livro para cada cadete e obrigasse os cadetes a ler o livro. Aí o comandante teve o bom senso de perguntar para o comandante do Exército se deveria fazer isso e evidentemente que o comandante teve o bom senso de ignorar a ordem. Mas essa foi só uma das primeiras vezes em que o Bolsonaro deu demonstrações de que ele achava que as Forças Armadas eram dele, né? Mais para frente, como a gente viu, ele deu outras demonstrações disso. Que tipo de prejuízo causa um presidente que acha que as Forças Armadas são uma instituição de governo e não de Estado?
Ele falava às vezes, né, o meu exército, alguma coisa assim. Bom, o prejuízo é porque quando você se transforma uma instituição de Estado em sua, aliás, isso pode se dar por meio de corrupção, objetivamente corrupção, né, no sentido de você corromper com dinheiro, isso que eu quero dizer, né, objetivamente corrupção, ou pode se dar por corrupção ideológica, como no caso do Bolsonaro, né? E o que acontece é, por exemplo, você teve, aí não no caso das Forças Armadas, mas no caso da PRF, Polícia Rodoviária Federal, bastante contaminada pelo Bolsonaro, né, bolsonarismo. Você tem uma situação em que pessoas impedem os outros de ir e vir, pessoas como aquele famoso caso que a gente viu meses atrás do menino que precisava de uma operação oftalmológica, né, para não ficar cego, e os policiais simplesmente não fazem nada. Quando todo mundo sabe que se os policiais quisessem fazer alguma coisa, eles fariam. Mas aí vem desculpa, tem que multar, não tinha gente suficiente, tem que respeitar o direito de quem está bloqueando a estrada. Onde já se viu dizer que você tem que respeitar o direito de quem está bloqueando a estrada? Impedindo que os outros vão onde eles têm que vir. Então isso é um exemplo, né? Um outro exemplo, aí no caso das Forças Armadas, é quando você tem esse tipo de acampamento de pessoas na frente de sedes do Exército, ou seja lá de que força for, e um dos representantes das forças, chamam eles de patriotas, dizem que lá tem pessoas que são de família, falam que eles têm direito de demonstração, enquanto eles estão sujando. A gente sabe que tem empresário financiando essa atividade, que eles estão atrapalhando a vida do bairro, da região, atrapalhando o trânsito. E o Exército, o representante, a gente sabe que não é todo mundo, representantes do Exército, ao invés de se manifestar claramente e dizer, olha, nós vamos tirar vocês daqui, todo mundo vai ser preso, porque nós não vamos apoiar nenhuma atitude anti-institucional. Não, esses são exemplos. O que acontece no final das contas, Thaís? Quando uma instituição de Estado não cumpre sua função de Estado, ela põe em risco o contrato social, ela põe em risco o Estado de Direito e, com isso, ela destrói o cotidiano das pessoas. O Porta dos Fundos retratou uma cena em que ele mostra as nossas Forças Armadas em ação. Vamos dar uma olhada. Gente, faz anos que a gente está pedindo intervenção militar. Agora que rolou, vamos lá, pô. Pra mim era mais um grito de guerra, assim, feito a gente gritar, selva! A gente quer ir pra selva? Não quero ir pra selva. Quer ir pra selva? Deus Quer ir me pra livre. selva? Deus me livre, não. Então, Na menor condição. Eu na selva com esse joelho aqui não consigo nem andar. Não. Mas o comunismo não vai se acabar sozinho, né? Vamos lá. desculpa, ele já não tinha acabado? Que eu não sei, pode ser ignorância minha. Pra mim já tinha acabado, não? Eu não sei, não acompanho série. De repente a gente liga pros Estados Unidos, né? Já ajudaram pra caramba antes, né? Pode ser. Não dá para deixar na mão dos Estados Unidos. O presidente deles agora também é comunista, gaysista, abortista, pretista. É um inferno. Vamos lá, gente. Vamos, levanta. Vai, levanta. O joelho já deu uma loja aqui, ó. E aí, faz o quê? E agora? Agora a gente vai fechar o STF. Tá bom. Vamos lá fechar o STF, vamos. Tu tem a chave Que chave? do STF? Não. Já que a gente consegue isso, você sabe, não? Eu acho que não vai ser difícil. Véspera de feriado. A gente põe uma fita zebrada lá, 2 cones, um cabo e pronto. O importante é não deixar ninguém entrar no STF. Mas por que alguém vai entrar no STF? Não, ninguém vai entrar. Ninguém vai ter que. Hoje em dia todo mundo resolve tudo com Zoom. Não, no feriado vai ser o quê no STF? Ai, papai, quero visitar o STF. Vamos lá no feriado. E o Congresso? O que tem o Congresso? A gente pode fechar o Congresso Pra quê? para impedir os deputados de trabalhar. Tem que impedir os deputados de trabalhar. Só indo junto, impedir os deputados de trabalhar. Quem precisa, né, se esforçar para isso. Muito bom, muito bom. Não, é engraçado porque mostra tanto a ideia do capitão idiota, né? Como é? Gaysista, pretista, comunista, o Biden, né? E como os outros lá, que são subalternos a ele, um deles, que é o Gregório do Vivier, que faz o papel, diz, eu pensei que tinha acabado. Não sei, eu não acompanho, né?
Tipo uma série do Netflix, não acabou o comunismo? Pensei que tinha acabado. Agora, o fato é que, apesar de ser uma piada, você tem gente mesmo nas Forças Armadas que pensavam assim, né? Que o Brasil vai ser tomado pelos comunistas, que o PT é comunista, que o Lula é comunista. É claro que a esquerda tem uma responsabilidade de brincar com esse imaginário, a cor vermelha, não sei o quê, mas... E é claro também que a coisa não seguiu adiante porque isso não representa o total das Forças Armadas, não é? Porque se o generalato das Forças Armadas compartilhasse dessa opinião aí do capitão, já era, já teria sido. Claro, o problema é que esse generalato deveria ter sido mais explícito na sua atitude. Quer dizer, na sua colocação, como, por exemplo, dos americanos foram, quando teve o evento da tentativa lá do Capitólio. Agora, a verdade é que grande parte da elite das Forças Armadas sempre achou o Bolsonaro um idiota. O Bolsonaro foi um capitão, chegou a capitão medíocre, saiu do Exército numa situação bastante pouco, digamos assim, gloriosa, certo? Foi muito mais tempo da sua vida um político medíocre, sem dinheiro, do centrãozinho, né, do que foi, de fato, um oficial de carreira das Forças Armadas. Então, esses grandes generais, a maioria deles, nunca foi simpático ao Bolsonaro. Porém, cometeram o pecado de deixar ele um pouco solto. Muitos deles deveriam ter falado de cara, logo, que não tem nada que ver, que não apoia e botar os caras para fora. Ainda saindo das Forças Armadas para entrar num outro assunto, a Amazônia. A Amazônia é um território que sempre esteve, de alguma forma, sob o controle e sob os cuidados das Forças Armadas. As Forças Armadas, elas se enxergam como a guardiã da soberania brasileira na Amazônia. A Amazônia é um exemplo de assunto que deveria ter há muito tempo uma política de Estado? Com certeza. E as Forças Armadas estão corretas e se veem como aquelas que garantem a soberania da Amazônia, as fronteiras. Na verdade, eu acho que, hoje em dia, já que grande parte do Brasil está pacífico, do ponto de vista das Forças Armadas, eu quero dizer, a gente não tem guerra com ninguém, a gente tem guerra com o crime organizado na Amazônia. Então, eu imagino, eu não sou militar, não entendo das Forças Armadas, mas me parece que é óbvio que grande parte das Forças Armadas, ou quase toda, exagerando um pouco o argumento, deveria estar na Amazônia. Porque se as Forças Armadas não tomarem conta da Amazônia, a Amazônia hoje é uma região de convergência criminosa. Tudo o que aconteceu nos últimos meses, morte de higienistas, a questão dos Yanomamis, problemas com garimpo, toda essa história que a gente vê no efêmero do jornalismo cotidiano, isso tudo tem a ver com o fato de que a Amazônia hoje é um território sem lei. E quando você não tem lei, a lei odeia o vácuo, entra a lei do mais forte. A Amazônia hoje é quase um complexo de favelas carioca, em termos de criminalidade. E não vai melhorar. Não tem gente para ocupar a Amazônia. O coordenador do Centro Global Agroambiental da Fundação Dom Cabral, Marcelo Brito, falou para a gente sobre a questão da soberania da Amazônia. Vamos ouvir. É difícil dizer qual foi o maior erro dos governos, mas eu posso dizer qual foi o principal. E o principal deles é, nesses últimos 50 anos, ter tentado desenvolver a Amazônia como se a Amazônia fosse um apêndice do Sudeste brasileiro ou um apêndice de parte do Centro-Oeste brasileiro. Um outro ponto característico também foi nunca ter incluído os povos da Amazônia na proposição das soluções para o desenvolvimento daquela região. Em resumo, desde a época do Rio de Janeiro e continuando com Brasília, o Brasil sempre foi governado de costas para a Amazônia. Eu acho que mais recentemente que caiu na realidade, né, que a ciência tem mostrado que o modelo de desenvolvimento da Amazônia tem que ser outro, completamente diferente desse que tenta ser imposto,
né? A Amazônia tem suas características próprias, tem condições próprias para isso. Agora, tudo isso foi feito, principalmente na época do governo militar, em honra de uma pretensa soberania inexistente. Quem perde a soberania é quem não cuida, e nós não estamos cuidando da Amazônia, mas nós não perdemos essa soberania. Uma coisa que eu achei interessante do que ele falou é que não há dúvida que você não consegue pensar no modelo de organização da Amazônia sem as pessoas que vivem lá. Quem são essas pessoas? Sejam quem migrou para lá, de dentro do país, ou chamados povos originários indígenas. Mas quem disse que os povos originários indígenas se enquadram no modelo de desenvolvimento capitalista e internacional que se tem no mundo hoje? Então, às vezes eu tenho a impressão que o problema da Amazônia vai além daquilo que, digamos, os bandidos, mesmo políticos ou empresários, fazem com a Amazônia. Às vezes eu acho que os problemas vão além, inclusive, daquilo que os ditos especialistas conseguem dar conta. Porque eu não sei até que ponto você garante a identidade de povos originários e isso implica em eles serem associados ao modelo de desenvolvimento, que a gente pensa como modelo capitalista, né, de enriquecimento. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco o assunto é os salvadores da pátria e o momento em que o Brasil quase deu certo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o Brasil como país do futuro. Pondé, a gente veio de um governo catastrófico, que foi o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e caímos no governo Lula, em quem muita gente votou menos por gosto e por convicção do que para ajudar a evitar um governo Bolsonaro 2. Você acha que o terceiro governo Lula, que o Lula em seu terceiro governo vai ser alguém que vai levar o Brasil para o futuro finalmente? Não, eu acho que um governo para levar o Brasil para o futuro, no sentido de um futuro bem-sucedido de alguma forma, daqui uns 200 anos talvez, se isso acontecer. Não, não acho não. Inclusive porque você definiu bem, o Lula... ele simplesmente era menos ruim do que o Bolsonaro, né? Mas a gente sabe muito bem que o PT é um partido complicado, já teve no poder vários anos, criou muitos problemas, certo? O governo Bolsonaro foi uma catástrofe, mas o governo Dilma criou muito problema econômico com sua matriz, nova matriz econômica, não sei o quê. A gente sabe que é um partido que sempre esteve muito vinculado a esquemas fisiológicos do governo, né? O Lula chega numa situação em que não tem o dinheiro que o Fernando Henrique tinha deixado para ele gastar, né? Então ele precisa endividar. O Lula teve que fazer um trabalho extremamente populista. O Lula teve que ser mais populista para derrotar o Bolsonaro do que ele teve que ser para derrotar o PSDB, certo? Então, ele teve que ser mais populista, portanto, ele teve que fazer mais promessas, eu quero dizer. E o Lula 3 parece, até agora, um governo que tende a posições mais populistas do que o Lula 1, por exemplo. É claro que ele, pelo menos, conseguindo manter as instituições funcionando razoavelmente, uma imagem do país melhor do que estava, por si só ele pode atrair mais investimento para o país. E, nesse sentido, ser melhor do que o Bolsonaro 2, né? Bom, Bolsonaro 2, então, seria um pesadelo, Bolsonaro 1 era inviável e Lula 3 não era o que muita gente queria. E por que será, Pondé, que a classe política nunca ofereceu novas opções, nunca ofereceu outras opções? Por que será que essa situação aconteceu dessa forma em 2022? Por que não havia uma outra opção? Eu acho, pelo menos, existem duas questões aqui que eu acho que são bastante possíveis de se perceber. Uma é o fato de que a classe política, a gente sempre pensa na classe política como uma classe de representantes da população, o que de fato eles são. Mas, na verdade, eles operam como uma força profissional corporativa.
Eles são muito mais preocupados com a viabilidade das suas carreiras e da distribuição de verba e daquilo que eles conseguem nas suas regiões, do que, de fato, com qualquer função representativa que represente, inclusive, em algum momento, uma saída para o país que não seja nem um psicopata e nem um partido que já teve muitas vezes o poder e que não fez lá grande coisa e que é suspeito de muito envolvimento com corrupção. Então, o fato de não existir nenhuma melhor opção do que Lula e Bolsonaro, que eu entendo como duas opções ruins, né, é a prova de que essa classe política, de fato, não está preocupada em representar ninguém, né? Agora, eu acho que existe um outro território de problemas aqui que transcende essa questão da classe política brasileira, que é o fato de que há uma tendência na democracia contemporânea a um processo de radicalização. As redes sociais, elas produzem uma prontidão estúpida sobre as coisas. O que é a prontidão estúpida? É você ouve algo e você responde imediatamente a partir das 3 palavras que você conhece, que tem a ver com aquela bolinha na qual você está inserido. Isso produz estupidez a médio prazo. E polarização política. E polarização política, que é uma forma de estupidez, né? Será que as pessoas acreditam que o Brasil ainda é o país do futuro? Vamos ver o que elas responderam. Eu acredito sim que o nosso país ainda é o país do futuro, porque ele dá muitas possibilidades com a educação, com todo o lazer, com o amor que ele acolhe todos os imigrantes e aqueles que estão chegando ao nosso país, e ele é um país muito solícito. Então acredito sim que o nosso país é um país do futuro. Eu acredito que o Brasil é o país do futuro, pode ser o país do futuro, porque ele tem muita diversidade cultural, e a diversidade cultural é um dos principais suportes para um país melhor. Eu acho que esse é o principal motivo que o Brasil é um país do futuro. Eu acredito que o Brasil ainda é o país do futuro, pela enorme quantidade de recursos naturais que nós temos hoje, pela grande diversidade cultural e pela qualidade do povo brasileiro em ser resiliente e lidar com os desafios. Eu ainda acredito que o Brasil é o país do futuro, porque eu ainda acredito na educação para o futuro do país, na melhoria da educação. Eu acredito que o Brasil é o país do futuro, tanto na economia quanto no nosso agronegócio. O país é um país que tem de tudo, muito farto, e vai ser uma economia que vai revolucionar o mundo. Eu acredito muito no Brasil, mesmo com as dificuldades que nós temos aqui de política, econômica, mas essa nação vai mudar o mundo. Para mim, eu acho que o Brasil tem um futuro ainda. Tem que acreditar e pensar. Agora que mudou o governo, agora a gente tem que acreditar nessa pessoa que entrou. Eu acho que sim. Tem que acreditar. Não é porque entrou que vai virar bagunça. Se nesse não deu agora, no outro a gente pode acreditar que vai sim. Tem que acreditar. Eu acho que o Brasil ainda é o país do futuro, porque não é do presente e nem foi do passado, né? Então resta que ele seja do futuro, né? É a esperança. Ah, muito bom ele, o último. Foi o único que destoou. É, muito bom. Se não foi do passado, se não é do presente, tem que ser do futuro, né? Em algum lugar ele está. Por exclusão. Uma bela ironia que ele fez. Agora, todos foram fofos em relação ao Brasil, né? Assim, muitos recursos naturais não é suficiente para fazer um país se transformar numa grande potência. Visto o próprio Brasil até hoje e visto muitos países da África, por exemplo. Ricos em recursos naturais e que também não conseguiram decolar, né? E não é que tinham decolado antes e pararam de decolar. Porque, e aí eu volto a uma questão que eu estava falando, a gente estava conversando sobre a Amazônia, quem disse que povos que não estão aclimatados ao modelo capitalista ocidental querem fazê-lo, ou sabem fazê-lo, ou devem fazê-lo? Se é para ser relativista, vamos ser relativistas até o fim. Quem disse que povos específicos de outras culturas precisam ou querem ser clientes de bancos? Entende? Outra coisa que chama atenção na fala deles é essa ideia de que o Brasil é o país do futuro porque é um país de diversidade cultural, que recebe todo mundo bem. O Brasil normalmente recebe bem estrangeiros, né? Historicamente recebeu muito bem estrangeiros, mas assim, o fato de ser diversidade cultural per si
não garante coisa nenhuma. A gente não tem passado histórico que diga, a gente, eu não estou dizendo o Brasil, o mundo, a gente não tem passado histórico que sustente a ideia de que diversidade cultural produz riqueza material, entende? Ou produz avanço. A gente tem uma disposição a favor disso, a gente entende que a diversidade cultural é convergente, vai ao encontro da expectativa de uma convivência social pacífica, está tudo certo. Isso a gente entende. Agora, que a diversidade cultural per si signifique riqueza material no futuro, continentes como a Europa, ou países como os Estados Unidos ou Canadá, não enriqueceram com diversidade cultural. A Europa e os Estados Unidos enriqueceram e viraram grandes potências, ou a China, por exemplo, ou o Japão, historicamente. Sem diversidade cultural. Sem diversidade cultural e não sendo nem um pouco legal, moralmente. Enriqueceram sendo violentos, cruéis. Entende? Então, esse tipo de problema é típico problema que atrapalha a inteligência. Confundir territórios é um ativo moral, logo vai produzir enriquecimento. Eu olho para trás, quem enriqueceu foi quem foi escroto. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você concorda que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas? Concordo em grande medida, porque primeiro que o patriotismo é uma coisa que nasceu, se a gente, sei lá pelo século XIX, Napoleão, certo? A La Grande Armée Française, da Revolução Francesa e tal, e a gente sabe que lá tinha um monte de canalhas. Então, eu acho que a frase é muito feliz, sim. Thaís, você acha que a imprensa brasileira é melhor do que a americana? Decididamente não acho que seja. Mas por que eu não acho? Porque, por exemplo, a imprensa americana já tem uma coisa consolidada, que é a liberdade de expressão. Lá ninguém toca nisso. Não aconteceria lá, por exemplo, o que aconteceu recentemente aqui, que foi uma censura prévia a artigos de imprensa. Isso não aconteceria lá. Mas, por outro lado, eu acho que a imprensa americana também está sujeita a essa mesma praga que está assolando aqui a imprensa brasileira, que é essa desconexão entre o público e o jornalista, entre a realidade e o que a gente vê nos jornais, né? Pondé, o que você acha que Stefan Zweig diria se ressuscitasse hoje e olhasse para o Brasil? Ele, lembrando que ele foi o autor do livro de 1941, Brasil, o País do Futuro. Eu acho que ele diria, ops, errei. Foi mal. Foi mal, mas para isso ele teria também que se aprofundar um pouco e ver territórios onde só não existe gente se amando e sendo feliz nos trópicos. Thaís, você acha que o Brasil é de fato o país mais feliz que os outros? Porque o brasileiro gosta muito de falar que aqui é muito feliz. Isso o Zweig ajudou a disseminar e até hoje cola. E até hoje a gente vê amigos estrangeiros repetindo esse clichê, né? Que, Pondé, não se prova, não dá para dizer cientificamente, mas essas últimas pesquisas do tipo Pew Research, Global Happiness e tudo, Gallup, eles fazem essas pesquisas no mundo todo. E até nessas pesquisas fica claro que o Brasil não é o país mais feliz. Pelo contrário, ele está lá na posição 40, 50 e atrás de muitos países que a gente consideraria menos felizes. E o curioso é que todas essas pesquisas são unânimes em apontar que os países mais felizes que estão no topo, eles têm o quê? Uma riqueza material. Eles têm condições de oferecer vidas dignas para a maior parte da população. Então, não dá, eu acho, para separar a segurança material, condições básicas de saúde, de educação, de dignidade e de felicidade. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco o assunto é: que tal a nossa elite econômica brasileira? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando se o Brasil ainda é o país do futuro. Pondé,
tem aqui na caixa de perguntas a seguinte pergunta para você. Ela foi enviada pelo Rê Melo Oliveira. A pergunta é: quem se preocupa com o futuro do país? Tecnicamente, quem deveria se preocupar com o futuro do país é quem está envolvido com a burocracia de manutenção dele, né? Seja aqueles que trabalham no Poder Legislativo, não só os eleitos, no Executivo, no Judiciário. Agora, eu tenho a impressão que grande parte do povo brasileiro não consegue nem pensar no futuro do país, porque mal consegue pensar no seu próprio futuro. Vocês vão comer amanhã, né? E quando você está pensando que você vai comer hoje e amanhã, o que é o futuro do país? É uma abstração. E quem tem muito para comer? A elite econômica brasileira se preocupa? Eu acho que a elite econômica brasileira se preocupa... Veja bem, toda elite econômica, todo mundo que tem muito poder ao longo da história, sempre funcionou no sentido de manter muito o seu poder. Poder é uma realidade física, mais do que política. Então, não é só a elite brasileira. Porém, existem elites por aí que aparentemente são menos delinquentes do que a brasileira. Então, se a elite brasileira se preocupa com o futuro do país, é claro que existem empresários do país que são menos delinquentes que outros ou mais consequentes que outros, né? A gente não pode generalizar. Mas se a gente pensar no bloco, eu tenho a impressão que a maior parte da elite brasileira, quando pensa no futuro do país simplesmente como universo de investimento e ganho para eles. Porque quando você investe num lugar, esse lugar não pode virar uma lata de lixo. Porque se ele virar uma lata de lixo, você perde seu investimento. Então, seria normal de imaginar que quem investe num lugar, patrimônio, dinheiro, isso tudo, é alguém que tem uma preocupação de que aquele lugar se transforme em um lugar melhor, certo? Para você poder ganhar mais dinheiro. Mas é que países como o Brasil prova que você pode ganhar muito dinheiro mantendo a cidade próxima de onde você ganha dinheiro um lixo. Uma visão colonialista. Colonialista, exatamente. Eu acho que a elite brasileira, em grande parte, ela tem uma visão colonialista do próprio país. Então, quando você é colonizador, normalmente a relação é você extrai, no Império Britânico, no século XIX, você extrai, você ganha dinheiro, você produz riqueza. É claro que você leva ferrovias, não sei o quê, mas você produz riqueza e leva embora. Eu não estou dizendo que isso é legal, mas isso é um comportamento histórico de um poder do império que coloniza os outros. Só que a elite brasileira ela age da mesma forma em relação ao país. Ela parece olhar o país como uma colônia sua. Por isso que se fala que a elite brasileira não ultrapassou a capitania hereditária. Por quê? Porque você tem, por exemplo, no Brasil, regiões que são muito ricas e as cidades parecem entrepostos. Quer dizer, a cidade é horrorosa, não tem nenhum investimento urbano, não tem nenhum cuidado com o espaço urbano e com a condição de vida das pessoas ali, e, no entanto, você tem riqueza gigantesca, gente muito rica ali. E qual seria a origem dessa visão extrativista quase que a elite tem sobre o próprio país? Por que essa dificuldade ou essa incapacidade de pensar a longo prazo, já que, como você falou, você despejar lixo no lugar onde você mora, essa situação vai reverter contra você mesmo, ou seja, a elite acaba sendo ela mesma prejudicada pelo que ela não plantou. Então, qual a origem dessa falta de visão estratégica também? Não deixa de ser uma visão estratégica. Então, eu acho que tem vários motivos. Você tem um dos motivos mais apontados, que eu acho que é bastante razoavelmente consistente, é o fato de que muita gente que veio para cá, para o Brasil, e acabou enriquecendo aqui, a colonização foi uma colonização diferente da americana, por exemplo, que os americanos, os colonizadores europeus que foram para os Estados Unidos, meio que queimaram as caravelas de volta, né? Se a gente pensar, os Estados Unidos foi prioritariamente colonizado por pessoas que, se voltassem para a Inglaterra, iam ser mortas,
literalmente, né? Então, ainda que se continuasse vinculado institucionalmente com a monarquia americana, de partida, os Estados Unidos não foram o que eles chamavam de América Britânica, e os americanos eram chamados de britânicos americanos. Eles, de partida, já viram ali como lugar que eles iam viver e construir, e não simplesmente tirar riqueza e levar de volta. Outro fator, e que eu acho isso muito dos fatores mais interessantes apontados, é que os Estados Unidos foi basicamente colonizado por pobre, enquanto que aqui tinha muito rico no meio, muito português rico que estava administrando o pedaço aqui. E como foi administrado por pobre, colonizado por pobre, os Estados Unidos, os pobres tinham que fazer a sua própria vida. E não estavam acumulando patrimônio para eles lá na corte, como se falava aqui no Brasil, ou em Portugal, ou em tempo inteiro pensando em levar dinheiro para a própria família em Portugal, entende? Só para ficar claro, quando você fala que a elite econômica brasileira não devolve nada, só retorna lixo, inclusive para a própria localidade em que ela está instalada, isso quer dizer o quê? O contrário disso seria ela devolver essa riqueza que ela conseguiu construir em forma de, por exemplo, hospitais, escolas, iniciativas... Parques, ruas, avenidas bonitas, cuidar da cidade. Sim, que é uma função... Projeto urbanista. É claro que é uma função do Estado, mas a elite, o Estado não tem dinheiro per si, né? Então você tem casos no Brasil de que você tem grandes grupos muito ricos que quase não pagam imposto. Se ainda pagasse imposto, ainda podia reverter. Não estou nem falando de caridade, falando de pagar imposto. Você pegar, por exemplo, países como a famosa Escandinávia, você tem ali famílias que são ricas há muito tempo, muitos séculos, muito rica, né? E eles são muito ricos, o dinheiro não muda de mão, certo? O que acontece é que essa elite, ela aceita ser altamente taxada, não porque ela é boazinha, mas porque a alta taxação garante a que o grosso da população tenha uma vida de classe média extremamente estável, nunca será rico, mas a vida é estável. E como a vida é estável, essas pessoas, elas não padecem da ideia de que elas querem ficar ricas. Então o dinheiro não muda de mão. Mas quando você pega, por exemplo, esse caso de países da Escandinávia, em que você tem um grande capital na mão de famílias há várias e várias décadas e séculos, certo? E que uma saída é um acordo em que paga-se imposto para garantir a estabilidade social, e isso garante que eles ganhem mais dinheiro, inclusive não só lá, ganhem dinheiro em países onde não há estabilidade social, e é outra história, certo? Muitas multinacionais desses países, mas lá no país deles, a casa deles é segura, eles andam seguros, não tem assalto, a população não está insatisfeita, elas trabalham, têm saúde. Esse é o modelo, não estou dizendo que dá para replicar, mas é o modelo que acontece em países culturalmente hegemônicos, o que já põe em dúvida aquele argumento anterior do ativo moral da diversidade cultural, certo? Países que são religiosamente hegemônicos, culturalmente hegemônicos. Não estou dizendo que tem que ser assim para dar certo, estou dizendo que esse é um caso. Vamos ver agora uma cena do filme Bacurau, escrito e dirigido por Kleber Mendonça. O filme se passa numa pequena e esquecida cidade brasileira do oeste de Pernambuco. Bom dia a todos. Eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Eu sei que nós já tivemos as nossas diferenças, mas hoje eu estou aqui de coração aberto. Eu estou trazendo só coisa boa. Tem livros da escola, que tem a melhor biblioteca da região, não é verdade? A biblioteca do seu Plínio, da professora Ângela. Né, Ângela?
Eu trouxe donativos também. Trouxe comida, que é importante sempre. Tem caixão, remédios. Eu estou aqui para cuidar de vocês, a verdade é essa. A eleição está chegando, como todo mundo sabe. E vamos continuar trabalhando juntos. Eu estou pleiteando a minha reeleição, mas precisamos nos unir. Eu gostaria até de coletar umas vetinhas. Eu trouxe aqui, ó, a maquininha de leitura, que é justamente para facilitar a vida de quem não puder ir no dia. Hein, gente? Vamos chegar? Venham pra cá, deixa de pantinho. Ah, se a política fosse simples assim, eu queria ver você aqui no meu lugar. O buraco é mais embaixo, minha gente. Mas, ó, a gente vai resolver a bronca da água. Não se preocupe não, agora vamos conversar. Eu tô aqui aberto ao diálogo. Vamos chegar? Rapaz! Respeite seu avô, porra! Sai daqui, rapaz! A minha impressão é que uma coisa que tem que ficar clara é que, assim como você tem políticos que são extremamente corruptos, uma das coisas mais antigas que se sabe do Nordeste, e como eu sou pernambucano e vivi na Bahia há muitos anos, eu posso falar, eu tenho um lugar de fala. Né? Então, assim, uma coisa que se sabe muito bem no Nordeste há muito tempo é que muitas vezes aqueles que se apresentam como salvadores de oposição aos corruptos são eles também corruptos. Eles também abusam do chamado povo, certo? Então, qualquer representação do conflito político, brasileiro no caso, mas não só brasileiro, em que você olha o mundo, em que tem de um lado alguém que é muito malvado e do outro lado alguém que é muito bom, significa que você não atravessou ainda a fronteira da infância mental. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.